mais 1/3, menos 1/4, tá? Mais 1/5, menos 1/6, tá bom? Mais, e continua aqui, tá? Daí, você tem o seguinte, quem é metade de S? Se uma série converge, multiplicando todos os termos da sua sequência geradora por uma constante diferente de zero, a série continua convergindo, certo? Tá bom? E o valor da série é a constante vezes o valor da série original. Então, 1/2 de S, quem é 1/2 de S? Quem é? Quem é metade de S? Quem é aqui? Quem é? 1/2 menos 1/4 mais o quê? 1/6 menos 1/8, tá certo? Menos 1/8 mais 1/10. mais o quê? 1/10 menos o quê? 1/12. Não é? Essa série é isso. Mais aqui. Essa série é isso. E digo mais. 1/2 de S continua sendo essa série. Eu vou acrescentar zeros aqui alternadamente. Isso aqui é 0, mais 1/2, mais 0. E continua tendo convergência absoluta, porque eu estou somando zero. Sequência de somas parciais vai obedecer isso, vai ter o mesmo limite, tá? Dessa de cima. O limite dessa série de baixo é o mesmo valor da série de cima. São séries, tá certo? Tá bom? São séries, o mesmo limite, ou seja, é a mesma série. Então, isso aqui dá 0 menos 1/4, mais 0, mais 1/6, tá certo? Mais 0, menos 1/8, mais 0, mais o quê? 1/10, mais 0, menos 1/12, e continua aqui. E eu vou completar aqui, completar não, colocar mais termos, que fica mais 1/7, menos o quê? 1/8, mais 1/9, menos 1/10, mais 1/11. Todas essas séries convergem, tá? E mais, se duas séries convergem, a soma das séries converge, não converge? Então, quando eu somo aqui, dá o quê? Essa com essa, olhando para cá. Essa com essa daqui. Dá o quê? 3/2 de S é igual, agora vamos cuidar, não vou botar em azul. Esse com esse. Quanto é esse com esse? Que eu nem coloco. Não vou colocar, posso tirar, tá? É 0. 0 eu posso tirar. Não altera a convergência da sequência de somas parciais. Esse com esse? 1/3. Lá. Esse com esse? Menos 1/2. Ora, esse com esse? Mais 1/5. Qual é o próximo? Esse com esse? Não importa. Esse com esse? Mais 1/7. Esse com esse? Menos 1/4. Esse com esse? Mais 1/9. Esse com esse? Vai embora. Esse com esse? Mais 1/11. Tá certo? Que é esse com esse. Tá certo? Aqui aparece o quê? Menos 1/12, né? Mais pontinho, pontinho. Aí esse com esse, dá quanto? Menos 1/6. Mais e continua.
Agora, olhe para a última e olhe para a primeira. Os termos da última são os mesmos termos da primeira em posições diferentes. Ó. 1 terço menos 1 meio. Tá certo? Aí vai por 1 quinto, 1 sétimo, depois que aparece 1 quarto. Depois 1 nono, 1 onzeavos, depois que aparece o menos 1 sexto. Ou seja, a série de cima, essa daqui, e a série de baixo, elas têm os mesmos termos. Mas são séries distintas. Os valores são distintos. Porque S é diferente de 3 meios de S, uma vez que S é diferente de 0. Moral da história. Se você troca numa série, tá, uma quantidade infinita, porque se trocar finita não vai ter problema não. Porque se duas séries diferem no máximo numa quantidade finita de termos, o estado de convergência da uma é o estado de convergência da outra. Portanto, se uma série converge e eu troco de posição uma quantidade finita de parcelas, a série resultante tem o mesmo valor da série original, certo? Mas se eu trocar uma quantidade infinita de parcelas, vamos dizer assim, não necessariamente a série original e a série obtida têm o mesmo valor. Que é o que ocorre aqui, porque qual é a diferença daqui para cá? É que aqui eu troquei as posições, ó. Eu peguei o 1 mais 1 meio, depois subtraí o menos 1 meio. Aí depois eu peguei o quê? 1 quinto mais 1 sétimo, depois que eu subtraí o menos 1 quarto. E continua avançando assim. Então eu estou trocando a posição. Mas estou trocando de posição infinitos termos. Ou seja, eu pego esse menos 1 meio, boto para depois de 1 terço. Eu pego esse menos 1 quarto, jogo para depois de 1 sétimo. Tá certo? E continua assim, cadê? E vai. Aí eu pego esse menos 1 sexto e jogo para depois de 1 onzeavos. Tá? E vai. Foi trocando de posição. E alterou o valor da série. Isso por quê? Porque uma série, gente, é o limite da sua sequência de somas parciais. Entretanto, há um teorema, que a demonstração é complexa, que diz o seguinte: se uma série converge e converge absolutamente, não importa a troca que você faça na sequência geradora, pode ser inclusive trocar de posição uma quantidade infinita de termos, permanece o mesmo valor. Mas se ela converge absolutamente, o que não é o caso dessa série, ela converge absolutamente? Não. E pelo fato dela não convergir absolutamente, é aí que você consegue, tá certo? Uma mudança de posição de uma quantidade infinita de termos que altera o valor da série. Mas isso, para você conseguir isso, você tem que pensar que uma série não é... Se você pensar em termos de soma... Não, pense em termos de quê? Uma série é o limite da sua sequência de somas parciais. Aí numa série que não converge absolutamente, que converge o quê? Condicionalmente, você vai conseguir mudar a posição. A série que converge, mas que converge condicionalmente, você consegue mudar a posição dos elementos de forma que a série resultante pode dar qualquer número real. Isso é outro teorema. Então, série é o limite, não é uma soma. Assim, é soma no seguinte sentido, não no sentido tradicional. Qual é o sentido? É o limite da sua sequência de somas parciais. Entendi? Agora vamos a um outro assunto. Tá? Um outro assunto, que entendido? Com isso aí eu encerro o assunto de séries para vocês. Tá? Isso aqui foi só para mostrar que o limite, a série não é zero, e como não é zero, esse valor é diferente desse. Tá? Entendido? Bom.
Agora, vamos aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Dados A e B reais com A menor do que B e F uma função contínua em AB, F é integrável à rima em AB. Toda função contínua em AB, ela é integrável à rima em AB. Ou seja, se tem isso aqui é para mudar a sequência, para ficar bem explicado, tá? Desnecessário, mas reforça o entendimento. Integral de A até B, gramaticalmente não é bom, mas reforça o entendimento. Isso aqui é o limite, aqui, norma de PT rima 0, da soma de rima de F sobre P. Isso aqui é um número real. Isso é um número real. Ou seja, a função F tem integral definida. Ela é integrável à rima em AB, ou seja, tem integral definida. E quem é a integral definida? Limite da soma de rima. Tá? Isso aqui tem um sentido para isso, lá no cálculo 1 é explicado. Tá bom? Você entendeu? E aí, isso aí quer dizer o seguinte, eu posso aproximar o valor da integral por qualquer soma de rima sua. Já que é o limite. E aí eu vou aproximar a integral por somas de rima em relação a partições uniformes. Tá? E agora, para isso, vou fazer o seguinte, ó. Dado N natural não nulo, seja P igual a x0, x1, até um xn, a soma de rima dessa função, a soma de rima não. Que soma de rima? Soma de rima vem depois. A partição uniforme de AB, a partição uniforme do intervalo fechado AB, partição essa, dada por. Sabe quem é o x0? O x0 é o A, tem que ser o A. Sabe quem é o x1? O x1 é A mais o ΔX. O x2 é A. Eu vou pegar uma partição uniforme. Observe aqui, ó. Aqui. Está aqui o intervalo A, AB. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma partição uniforme. Todo mundo com o mesmo comprimento. Por exemplo, esse aqui é o B. Então, esse aqui, quem é? É o x0. x0 não. x0 é sempre o A. x0 é sempre o A. x1, x0, x2, x3, x4, x5, x6 e o B, que é o x7. Se a partição é uniforme, é porque todos esses comprimentos aqui são iguais. Partição uniforme. Tudo é ΔX. O ΔX1 é ΔX, o ΔX2, tudo é o ΔX.
delta x, delta x, delta x. E quem é o delta x nesse caso? Quem é? Nesse caso aqui, aqui o B é o x, 7. Quem é o delta x aqui nesse caso? Quem é? Se são 7 subintervalos, quem é o delta x? B menos A dividido por 7. Então, quem é a partição? Quem é o x0? Quem é o x2? Ou seja, quem é o xi? O xi é o A mais o quê? I vezes delta x. Qualquer que seja o I de 0 até N, onde esse delta x é B menos A dividido por N. Ou seja, quem é o x? Quem é o x0? A mais 0 delta x, dá o A. Quem é o x1? A mais delta x, 1 vezes delta x. Quem é o x2? A mais 2 delta x. Quem é o x3? A mais 3 delta x. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Então, isso é a partição uniforme. Justamente, ó, quem é o delta x aqui? B menos A dividido por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos. Então, eu posso, como para todo N eu tenho essa partição uniforme, daí eu tenho a seguinte conclusão. Daí, quem é a integral daí? Sim, partição uniforme dessa, partição uniforme, vírgula aqui, não para aqui não, ó. Com coeficientes, essa partição, com os seguintes coeficientes, com coeficientes C1, C1 tem que estar no primeiro intervalo, C2 no segundo, que são exatamente os coeficientes aqui. C1, C2, Cn, dados por. Como eu posso escolher os coeficientes, eu vou escolhê-los da seguinte forma. O C1 é quem? Vai ser o x0, o C2 vai ser o x1, até o Cn igual a quê? X n menos 1, que é o último, tá? O Cn igual a xn menos 1. Então, eu estou escolhendo como coeficientes quem? O A, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Então, daí tens quem é a integral, agora eu vou botar de preto aqui. Quem é a integral de A até B, integral definida de A até B da F. Isso é o limite, a norma da partição tendendo a 0, mas se na partição uniforme, quando é que a sua norma tende a 0? Quando N tende a quê? Mais infinito, exatamente. Da soma de rima sobre P, do F de CI. Quem é o CI? Quem é? É o xi menos 1. Então, do F de CI, e variando de quê? De 1 a N, de 1 a N, tá? F de CI, delta xi. Mas, olha, isso aqui é o limite com N tendendo a mais infinito, da soma de rima e variando de 1 até N, do F do xi menos 1, vezes o delta xi. Mas quem é o delta xi? É o delta x, todos são iguais, a partição é uniforme. Tá certo? Então, esse delta x cai fora daí, então isso aqui fica o limite, cai fora não, você sai dentro do somatório, entre N mais infinito, do delta x, vezes somatório, eu posso escrever isso como sendo somatória de I igual a 0 até N,
do f de igual a 0 a n menos 1 do f do xi. Só que quem é o Δx? Quem é? Limite com n tendendo a mais infinito de quem? B menos